entender, tá? Além dos floats, doubles e todos os outros tipos que a gente tinha definido, a gente tem um outro tipo que a gente tinha falado, que a gente vai abordar agora. Na verdade, são três principais, que é o tipo NUnit e Nothing, tá? Esses são três tipos de dados que a gente pode utilizar em Kotlin, que vai ter um comportamento certo diferente. Então vamos começar pelo N. O N é nada mais nada menos do que uma forma para a gente dizer que aquela referência de memória vai poder aceitar qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, eu posso declarar uma variável chamada de number, chamar de n, number n, do tipo n, recebe 10. A gente pode declarar também um text chamado de n, né, do tipo n, que vai receber um 10 no formato de texto. Então, para a gente, como desenvolvedor, o que é texto e o que é número, a gente vai conseguir manipular e usar esse cara de novo no código mais para frente dessa forma, né? Então, a gente sabe que em algum lugar do projeto a gente vai precisar utilizar um texto, a gente vai usar sempre o texto. Agora, para o computador, vai ser sempre dígitos. Então, o n, para ele, nada mais é do que o próprio espaço de memória que a gente já vem falando direto aqui na aula. Então, esses dois tipos útil também, principalmente quando a gente recebe algum dado que a gente não sabe necessariamente como aquele dado é esperado. Isso é muito utilizado para a criação de frameworks, se você já entende mais sobre isso, bibliotecas ou outras coisas do gênero. Quando a gente quer criar um código cada vez mais abstrato para que a gente consiga customizá-lo para que ele aceite qualquer coisa ali dentro, tá? Esse é um tópico um pouquinho mais avançado, mas entenda isso, que n é um tipo de objeto um tipo de variável, né, um tipo de referência que aceita qualquer coisa que se jogar aqui dentro, ele vai ser interpretado, porque é sempre número. Unit, vamos colocar aqui o próximo, que é o unit. O unit, então o unit ele geralmente é utilizado em funções, tá? Funções geralmente que são, imagine funções como códigos, né? Códigos que são repetitivas várias vezes, né? Pedaços de códigos que a gente pode reutilizar. Por exemplo, a gente tem uma função chamada de soma, a gente pode reutilizar essa função soma em vários lugares do projeto. Então não precisa necessariamente ficar somando sempre as duas variáveis diretamente. Eu posso criar uma função para fazer isso, ou eventualmente fazer um cálculo de desconto. Quero fazer um cálculo de desconto, eu não preciso necessariamente calcular sempre a mesma fórmula de desconto. Eu tenho uma função que recebe dois parâmetros, o preço ou o percentual de desconto, e ele vai fazer essa conta para a gente. Então, funções são nada mais, nada menos do que códigos que podem ser reutilizáveis pelo seu programa novamente em um outro determinado momento. E o unit é utilizado para isso, tá? É utilizado para quando a gente tem uma determinada função que é um caminho só de ida, vamos dizer assim. É uma função que não retorna nada. Por exemplo, às vezes a gente está utilizando uma função que, vamos trazer para o contexto geral, às vezes a gente tem uma função que aplica um desconto e retorna um valor desse desconto. Então, ele espera dois parâmetros e retorna esse valor de desconto. Agora, existem funções que não necessariamente retornam nada, como, por exemplo, a gente pode mandar dar por exemplo, você tem um banco, no banco você faz um saque. Você simplesmente vai tirar o dinheiro e o dinheiro vai sair e acabou a história, entendeu? Não tem retorno essa função. Outro, por exemplo, o print ln que a gente está fazendo, ele simplesmente está jogando essa informação na saída da tela do seu aparelho, seja ele qual for. Então ele só sai, ele não retorna nada, tá? Então funções como essas fazem isso. Vou te dar um exemplo de uma função em Unity. Vou dar uma função chamada de add, que é para adição, tá? Então, quando a gente declara funções dessa forma, usando fun, o nome dela e parênteses para dizer que ele não espera nenhum tipo de input de dados. Então, eu não vou adicionar necessariamente dados dinâmicos aqui, eu vou forçar uma soma automaticamente. Então, eu vou definir que o tipo de retorno dessa função é unit. Ele não vai retornar nada, tá? Então, eu vou dar um val de result, que é o resultado, e vou mudar o 2 mais 2 e imprimir, por exemplo, o result. Tá? Isso aqui está dizendo para ele o seguinte: olha, eu tenho uma função que não retorna nada, é só um caminho de ida, é só uma instrução de execução para frente. Tá? E o Kotlin deixou um pouco cinza. Por quê? Porque todas as funções por padrão que não retornam nada em Kotlin já são unit. Então, isso aqui já é o suficiente. Então, a nossa função main, que a gente viu lá no começo do projeto, esse cara aqui,
ele é uma função unit também, tá? Porque ele não retorna absolutamente nada e também não espera nenhum tipo de parâmetro. Agora, se eu quisesse somar dois números, eu poderia declarar e armazenar esse espaço, né? Esperar que ele entregasse para mim dois números, seja x e y. Então, eu vou declarar aqui um x do tipo inteiro e um y do tipo inteiro. Vou somar essas duas variáveis aqui, x e y, e vou retornar, vou dar um return do resultado. E aí sim eu sou obrigado a definir o tipo de retorno. Então eu vou dar dois pontos, agora não é mais unit, então eu vou dar um int, que é um número inteiro que ele vai retornar. Se eu chamar essa instrução em qualquer lugar do código, eu posso usar ela várias e várias vezes e ter um resultado fazendo uma única operação, tá? Então ele vai retornar para a gente essa instrução, que no caso é 5, depois ele vai retornar 12, que é o 10 mais 2. Então, unit é para isso, tá? O unit é simplesmente, se você veio de Java, é como se fosse o void do Java, tá? Além disso, a gente tem outro tipo, que é o tipo nothing. O nothing, ele indica que essa função, essa instrução que a gente está dando, ela não só não retorna nada, né? E realmente é quase igual o unit, mas ele também nunca termina, né? É uma instrução que funciona praticamente para sempre. E como que a gente vai utilizar uma instrução que funciona para sempre? Por exemplo, às vezes você tem essa própria tela, o próprio IntelliJ que a gente está executando, que está mostrando esses pixels na tela aqui, ele é uma instrução que no fim do dia está sendo executada para sempre, né? O que a gente chama de loops infinitos, então ele está sempre executando. Então sempre que você for criar um loop infinito, uma função que nunca termina, que fica em rotinas para sempre, algum robô, alguma coisa do gênero, você vai utilizar o nothing para indicar para o Kotlin que é uma instrução de loop infinito. Como que a gente faz isso? Para testar o loop infinito, o Scratch não vai funcionar, então a gente vai usar aqui o próprio função main do Kotlin, tá? Então eu vou dar o seguinte, ó, eu vou executar essa instrução, depois eu explico mais para frente o que é ela, mas eu vou fazer um loop infinito, eu vou fazer uma sequência de instruções repetitivas às vezes e vou mandar ele dormir usando essa instrução nativa aqui do Kotlin, que é o sleep de 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo, e vou dar um print ln como oi depois que ele dormir, tá? Quando eu executar esse cara aqui numa função, então eu vou dar um fun para ele, fun forever, vou chamar ele de forever, tá? E vou dar o tipo dele como nothing. E aí eu posso executar essa instrução aqui no main e ele nunca vai terminar o meu programa. O meu programa vai funcionar para sempre. Então eu vou dar até que eu desligo o programa, claro, né? Então eu vou mandar executar e aí ele vai ficar a cada um segundo falando oi. Então tá lá, oi, 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 oi. Então ele está executando essa instrução para sempre. Então toda vez que você quiser fazer uma instrução, alguma rotina que vai sempre ser executada para sempre, isso é, você precisa desligar o sistema ou uma fonte externa, a gente vai falar sobre isso depois, precisa tirar o sistema do ar, aí sim a gente vai conseguir cortar esse sistema para ele parar. Mas em linhas gerais é isso que funciona o nothing. O próprio nome diz, ele não faz nada como retorno, simplesmente não faz.